Eu sei que os irmãos, pelo menos na parte da manhã, a Marina estava aqui falando sobre as lições, fazendo um breve apanhado de tudo aquilo que foi dirigido e direcionado durante algum tempo, não sei se 3 meses. E ela falou que o pastor já fez acho que nas quartas-feiras já falou sobre o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu já sei que os irmãos estão bastante habituados à maneira pelo qual Paulo vai falar daqueles irmãos, as expectativas que eram criadas dentro do coração do apóstolo, as motivações que o levaram a escrever essa carta. É interessante que eu estava essa semana olhando um pouco sobre ela, me dirigindo e lendo, e eu vi que uma das características dessa carta é que ela é conhecida como a carta mais bela do Novo Testamento. E ela é conhecida como a carta mais bela porque nela está impregnada de características que são importantes e que Paulo louva aquela igreja por causa dessas características. E ele fala sobre alegria, ele fala sobre regozijo, ele fala que aquela igreja era a igreja que o havia acompanhado não apenas em oração, mas através do compromisso que tinha de poder abençoar a vida do apóstolo em missões com os recursos que era necessário. Então Paulo, quando ele escreve aos crentes em Filipe, ele primeiramente aplaude aquela igreja por grandes características que aquela igreja tinha. Porque é interessante que as citações que ele faz, se os irmãos começarem a ler o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, ele vai dizer assim, eu dou graças ao meu Deus por tudo aquilo que recordo de vós. Todas as vezes que Paulo recordava acerca dos momentos que ele havia passado na igreja de Filipe, ele recordava aquela igreja como vinha na sua mente coisas boas, vinha características importantes, virtudes extraordinárias que havia dentro daquela igreja. E é por isso que ele vai dizer, eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Todas as vezes que eu me sento e recordo dessa igreja, os sentimentos que vêm dentro do meu coração são alegria. E é interessante que no versículo de número 4 ele diz, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles nunca haviam parado de cooperar com o Evangelho. Eles não tinham feito isso por um momento, e Paulo está aplaudindo a cada um deles por isso. Paulo está dizendo, eu louvo a sua vida, eu louvo a vida da igreja, porque vocês cooperaram com o Evangelho de Jesus, com a pregação desse Evangelho que é o poder de Deus, desde o primeiro dia até agora. Vocês não oscilaram, vocês continuaram da mesma forma, as ofertas nunca ficaram paradas, vocês nunca deixaram de ofertar para a obra do Senhor. E por isso eu louvo pelas suas vidas. E ele continua dizendo, apenas para poder iniciar, que ele estava certo de que aquele que começou a boa obra naquela igreja, era esse mesmo Espírito que iria um dia completá-la até o dia de Cristo. Aquele que iniciou a boa obra na igreja de Filipe, era o mesmo Deus que um dia iria completar, até aquele dia em que essa igreja houvesse que se encontrar com Cristo. Aliás, no versículo número 7 diz, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Que sentimento importante. Paulo não está dizendo apenas que dava graças a Deus pelos momentos que ele se recordava da igreja, mas ele também estava dizendo agora no versículo de número 8, que todas as vezes que ele se recordava, o sentimento que brotava no coração de Paulo pela igreja de Filipe, era o sentimento da profunda saudade por aquilo que os irmãos haviam sido na sua vida. E esse é um sentimento, irmãos, que a igreja de fato tem que começar a semear todos os dias. Eu lembro do rei, eu não lembro do seu nome, se não me engano é Jeorão. A palavra de Deus nos diz que ele morreu sem deixar saudades. Ele se foi sem deixar saudades. Depois de alguns dias as pessoas nem sequer recordavam quanto tempo ele reinou, como foi o seu reinado, quem ele era, porque as expectativas que ele havia plantado no meio daquele povo eram coisas falsas, ruins, e as pessoas preferiam não lembrar dele. As pessoas preferiam não ir no seu sepultamento, as pessoas preferiam não ir no seu velório, e a Bíblia nos diz que ele foi sepultado fora do sepulcro dos reis. E não é esse
o sentimento que a igreja de Cristo deve deixar na vida das pessoas. As pessoas que passam pela PIB da Cancela Preta precisam, ao recordar de cada um de nós, sentir saudade do tempo em que elas viveram aqui. Elas precisam sentir saudade das amizades e dos relacionamentos que foram aqui feitos. Eu preciso lembrar dos meus irmãos, recordar deles, dar graças a Deus por cada um deles que passaram pela minha vida aqui enquanto igreja. E esse deve ser o sentimento que deve brotar na minha vida. E Paulo estava dizendo isso para a igreja de Filipe. No final ele vai dizer: também faço esta oração, que o vosso amor somente aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não era qualquer fruto, não era o fruto de qualquer justiça, mas era o fruto da justiça de Deus. Não era o fruto da minha justiça, não era o fruto da sua justiça, não era o fruto da justiça do pastor. É interessante que a primeira motivação pelo qual Paulo escreve essa carta é de fato aplaudir a cada um deles, por aquilo que eles estavam plantando, por aquilo que eles estavam semeando e agora estavam colhendo, com relacionamentos sinceros, com expectativas verdadeiras, com grande cooperação na obra do Senhor, por nunca ter deixado de lado o apóstolo, mesmo nos piores dias da sua vida. Eles não apenas o alcançavam e o abençoavam com as suas ofertas, mas com as suas orações, com pessoas que estavam sendo enviadas para poder de alguma forma cooperar com a vida do apóstolo. E a primeira motivação dessa carta era louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que se faziam presente naquela igreja e que eram reconhecidos como igreja de Cristo. Mas como nem tudo é flores, irmãos, e quando eu olho para as 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia, eu encontro em muitas delas não apenas o louvor do apóstolo João por intermédio daquilo que Jesus estava participando a ele, mas vejo também por intermédio do próprio Cristo, através da escrita de João, que eles estavam sendo muitas vezes exortados a voltar a alguma coisa que no momento da caminhada, em algum momento da caminhada, eles haviam perdido. E agora nós começamos o texto que nós lemos no capítulo número 2. Paulo está louvando a vida daqueles homens no capítulo número 1, da vida daquela igreja no capítulo número 1. Mas agora quando ele chega no capítulo número 2, existe agora uma segunda motivação para a escrita de Paulo à igreja de Filipe. E é interessante que nos versículos que nós não lemos, do 1 ao 4, pelo menos aqui na minha Bíblia, o tema está exortação ao amor fraternal e à humildade. Eu não sei se é isso que está na sua Bíblia. Eu lembro que na última vez que eu tive a oportunidade de pregar aqui, nós falamos um exemplo sobre um relacionamento que foi construído entre Davi e Jonatas. Um relacionamento que não durou apenas enquanto os dois estavam vivos, mas um relacionamento que perdura até quando um daqueles homens morre e já não está mais ali. Porque são relacionamentos que estão construídos na base do amor fraternal, no amor que o homem próprio não pode sentir, mas é o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada vida, que começa agora a frutificar aquilo que é do Espírito Santo. E se é uma compreensão que eu tenho sobre amor, é que se nós temos o Espírito, nós precisamos amar, nós devemos amar, nós devemos compartilhar esse amor. Porque se eu digo que amo o meu irmão, porque se eu digo na verdade que amo a Deus e não amo o meu irmão, na verdade eu não amo a Deus. Porque a Bíblia nos diz que eu não posso amar aquele que eu não vejo, se eu não consigo amar aquele que está ao meu lado todos os dias. Verdade. E Paulo vai agora no capítulo número 2, eu gostaria de ler apenas esses 4 versículos para que nós possamos chegar ao versículo número 5. Se há, pois, alguma exaltação em Cristo e alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis todos vós a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais não unidos apenas de corpo,
que nós possamos não estarmos apenas próximos, tendo a proximidade, onde um corpo está ao lado do outro, mas Paulo vai exigir daquela igreja que eles estejam também unidos de alma, possuindo todos aqueles que estão naquele lugar, glorificando o nome do Deus a quem eles servem, tendo todos eles o mesmo sentimento. No versículo de número 3, parece que é um problema das igrejas. Eu não sei se é um problema nosso, mas parece ser um problema de todas as cartas que nós vemos Paulo escrevendo. E ele diz assim no versículo de número 3: e nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenham em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo louva aquela igreja no capítulo de número 1, por tudo aquilo que aquela igreja era no seu ministério, por tudo aquilo que aquela igreja era dentro da comunidade onde eles estavam inseridos. Mas agora no capítulo número 2, Paulo começa a mostrar que algumas dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, estava colocando em risco tudo aquilo que estava sendo feito. A glorificação do nome do Senhor estava sendo colocada em risco. A cooperação deles com as ofertas para o projeto missionário estava sendo colocada em risco. Aquilo que a igreja havia plantado naquela localidade estava sendo colocado em risco, porque provavelmente, e Paulo não estaria falando sobre partidarismo e vanglória se não houvesse esses sentimentos dentro daquele lugar para o qual ele estava escrevendo. E a motivação que Paulo está agora também escrevendo é chamar aqueles irmãos a uma compreensão. A compreensão de que esses não são sentimentos que devem haver no corpo de Cristo. Paulo está chamando aqueles irmãos a dizer: vocês precisam se preocupar um pouco com a vida da igreja, com a estrutura espiritual dessa igreja, porque sem esses sentimentos, tudo aquilo que vocês plantaram não tem sentido nenhum. Mas o apóstolo ele não apresenta apenas um problema ou uma dificuldade. E eu gosto de pessoas que não apresentam apenas problemas e dificuldades. Paulo ele vai falar para a igreja aquilo que estava acontecendo, a situação que estava colocando em risco, tudo aquilo que aquela igreja estava plantando naquele local, na sociedade. Mas no versículo de número 5, ele vai trazer para aquela igreja qual era o antídoto, para que todas aquelas coisas que estavam acontecendo cessassem. E no versículo de número 5 nós vamos compreender que Paulo está agora trazendo aquela igreja para aquilo que é a essência do Evangelho. Quando ele diz assim: o antídoto para o partidarismo e para a vanglória, o antídoto para que aquilo que está sendo colocado dentro da igreja, que talvez desestruture tudo aquilo que está sendo feito, possa ser colocado por terra, é que eu e você, como igreja de Jesus Cristo, no versículo de número 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hoje nós estamos ouvindo falar da parte da manhã sobre o processo de santificação, e que a Marina nos trouxe que esse processo faz com que eu e você possamos a cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo. E Paulo está dizendo: se eu e você quisermos a cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo, nós precisamos ter o mesmo sentimento que também há no seu coração e houve também na sua vida. E nós não estamos falando sobre muitos sentimentos, porque eu posso falar sobre a infinidade de sentimentos que há também em Cristo, que nos faz ser mais parecidos com Ele. Mas Paulo estava trazendo nesse momento o antídoto para essas problemáticas que estavam fazendo com que a igreja não cumprisse o seu propósito. E ele vai chamar a atenção para a igreja que nós devemos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque não basta tão somente aquilo que nós fazemos, mas principalmente aquilo que nos motiva a fazer. Irmãos, não basta apenas vir à igreja. Eu preciso saber o que me motiva a estar aqui nesse lugar. Não basta apenas pregar o Evangelho, mas eu preciso saber o que me motiva a pregação do Evangelho.
Não basta apenas eu fazer um grande trabalho de assistência social na igreja, mas eu preciso saber o que me motiva a fazer esse tipo de trabalho. Não basta apenas eu pegar muitos folhetos e sair da igreja, sair pelas ruas, entregando a cada um e dizendo que Jesus ama. Eu preciso saber quais são os sentimentos dentro do meu coração que me motivam a fazer isso. E o segredo é que esses motivos, o segredo é que essa motivação, o segredo é que esse sentimento deve ser o mesmo sentimento que há na pessoa de Cristo Jesus. E ele vai me dizer que, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Irmão, Jesus não era apenas 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele podia pedir para que toda a glória pudesse ser dada a ele, mas todas as vezes que os homens glorificavam o seu nome, ele dizia: não glorifica o meu nome, mas glorifica o nome do meu Pai que me enviou. Se eu quero acabar com o partidarismo e com a vanglória, eu preciso pensar mais em Deus e menos em mim. Não é à toa que Cristo nasce numa manjedoura e é crucificado numa cruz. Não é à toa que o Rei dos Reis, ele não nasce no castelo ou no lugar onde morava Herodes, nem em Roma, no tempo do seu imperador. Não é à toa que quando aqueles homens que vêm do Oriente para poder adorá-lo, eles procuram Jesus onde Jesus não estava, porque Jesus não está preocupado com os paradigmas que nós criamos, porque Jesus não está preocupado com os nossos padrões, porque Jesus não está preocupado com a minha e com a tua expectativa, porque Ele tem os seus próprios planos. E quando Ele nasce naquela manjedoura, Ele está dizendo para eu e para você que Ele está acessível ao homem mais vil. Quando Ele nasce naquela manjedoura, Ele está dizendo que Ele é a própria simplicidade, a singeleza, e é esses homens que Ele procura. É desse jeito. E aquele que era Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis nascer num palácio, ele não quis nascer na casa do homem mais rico, mas ele nasce numa manjedoura, em meio aos animais. Os homens mais pobres daquela época vêm para poder adorá-lo. Não foi uma grande festa, mas foi a festa que ele queria ter. E nós não estamos mais falando de Natal, mas talvez nós passamos tantos dias entregando tantos presentes, mas parece que a história se repete. Ainda não há lugar para Jesus no meio das nossas festas. E parece que aquela frase ecoa, né? Não há lugar na estalagem, não há lugar. Mas quando Jesus não encontra um lugar, Ele pode nascer no lugar mais simples, como aquela manjedoura que Ele nasceu. No versículo de número 7 vai nos dizer que antes, depois que Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em forma humana. E há um ensinamento aqui que é interessante, irmãos. Todo homem, para ser cheio, ele precisa primeiramente se esvaziar. Há um grande problema nas nossas vidas espirituais, é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não temos nos esvaziado das coisas da carne. O Espírito Santo não pode frutificar dentro de cada um de nós, porque ainda somos carne, e a carne ainda é aquela que frutifica dentro das nossas vidas. Ao invés de verdade, nós plantamos mentira. Ao invés de relacionamentos duradouros, nós plantamos intriga entre os irmãos. Mas Jesus deixa aqui para cada um de nós o ensinamento. Se você quer receber algo de Deus, se você quer ser preenchido pelo próprio Deus, você precisa primeiramente se esvaziar. E não é apenas estar vazio, mas é assumir a forma de servo. É interessante que agora nós conseguimos compreender qual é o sentimento que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo agora está trazendo para cada um de nós a resposta, porque ficou em aberto, tendo em vós o mesmo sentimento. Mas que sentimento é esse? O sentimento de que cada
cada um de nós, como igreja de Cristo, consigamos entender qual é o nosso papel aqui nesse lugar. Porque nós não viemos assim como Cristo para sermos servidos, mas para servirmos uns aos outros. E se eu e você quisermos cumprir o nosso papel aqui nesse lugar, nós precisamos ter esse sentimento. E esse sentimento é o sentimento de servidão. Eu gosto muito daquele filme Paulo. E tem uma hora que eu sempre mando de vez em quando esse mesmo vídeo para os irmãos, eu fico assistindo esse vídeo. E tem um momento em que o chefe da prisão onde Paulo estava no filme, estava preso. Ele diz assim: mas você não parece um senhor, você parece mais um escravo. E Paulo diz assim: mas todos nós somos sempre escravos de alguém. Eu sou escravo do meu Cristo. Porque a expressão servo, existem várias conotações para ela, mas uma, e essa que é apresentada aqui, é uma expressão grega chamada operetas, que significa escravo. Portanto, de fato, nós somos escravos de Cristo. E Jesus está nos dizendo isso, exatamente isso, que Ele se esvaziou e assumiu essa forma, a forma de servo. E é esse o sentimento que também deve haver na vida da igreja. Se nós quisermos deixar de lado e combater aquilo que muitas vezes tem ameaçado a nossa igreja, se aqui nesse lugar existe partidarismo e vanglória, o antídoto é que eu e você possamos nos colocar no local correto em que Jesus Cristo nos coloca, como seus servos. Amém. É interessante que quando nós falamos sobre servir, a pergunta que se fica é: quais são as características que eu preciso ter? Mas como que é ser um servo? Mas como que é ser um escravo? E quando Jesus Cristo está dizendo, e quando Paulo está escrevendo aquilo que é sentimento de Cristo, Paulo quer que a igreja consiga compreender que existe um novo padrão que deve ser implementado nos nossos corações. Que tudo aquilo que é mundano, que tudo aquilo que é padrão secular, deve ser destruído para aquilo que é padrão de Deus possa agora habitar dentro de cada um de nós. Hoje na parte da manhã eu estava ouvindo o vídeo e o pastor estava dizendo assim, que o padrão secular é que todo servo, todo escravo quer ser liberto, que todo liberto quer ser senhor, que todo senhor quer ser rei e que todo rei quer ser Deus. Aí veja se não é esse o sentimento que existe dentro dos nossos corações, irmãos. Veja se não é isso que habita muitas vezes dentro de cada um de nós. Veja se não é isso que muitas vezes nós temos pensado, que nós somos servos, mas queremos ser libertos. Nós somos libertos e agora queremos ser senhores. Agora nós somos senhores e queremos ser rei. E depois que nós chegamos ao reinado, nós queremos ser Deus. Mas eu gostaria de falar sobre 3 coisas rapidamente para os irmãos, para que os irmãos possam compreender e para que nós possamos compreender o que é ser um servo. A primeira coisa é que nós precisamos entender que quando nós somos servos ou somos escravos, nós não possuímos vontade própria. Não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor que nós servimos que prevalece em nossas vidas. Amém. Quando nós somos servos ou somos escravos, nós não estamos refém daquilo que eu quero fazer, ou daquilo que eu quero deixar de fazer, mas nós vamos tão simplesmente cumprir aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E o maior exemplo para cada um de nós é o próprio Jesus. Quando ele está no Getsemane, através daquele momento de profunda angústia, ele diz ao Senhor que era pesado demais. E ele diz para Deus: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. A sua vontade é que aquilo não acontecesse com ele. A sua vontade é que o sofrimento se esvaísse ou fosse para distante do Jesus. Mas o final da sua frase representa aquilo que ele era nas mãos do Senhor. Ele diz assim: mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não se trata daquilo que eu quero, mas se trata daquilo que Deus quer para a minha vida. Não é a minha vontade que deve prevalecer, mas é a vontade do meu Senhor. E se eu quero ser servo, e se eu sou agora um escravo, se eu quero me esvaziar assumindo aquilo que é o sentimento de Cristo, disposto pelo apóstolo Paulo,
Eu preciso ser o servo. E aquele que é servo não possui vontade. E a segunda característica é que todo servo de Cristo deve ser íntegro e integral. Deve ser completo. Aquele que serve a Deus deve servir a Deus de uma forma completa. E todas as vezes que eu falo sobre essa característica, eu lembro de dois personagens bíblicos. O primeiro é Abraão, no capítulo número 15. A palavra de Deus nos diz que um dia Abraão recebe a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, quando vem para ele, é para que ele pudesse sair da sua terra, da sua parentela, para o lugar que ele iria mostrar. E sabe o que acontece com Abraão? Abraão não pergunta para onde era. Abraão não pergunta o que ele iria fazer. Abraão não pergunta como seria a sua caminhada. Abraão não pergunta o que ele iria fazer ou como seriam as complicações. Abraão tão simplesmente cumpre aquilo que Deus estava determinando para que ele cumprisse. Porque ele era um servo de forma integral. Ele era um servo íntegro e completo que obedece ao seu Senhor, mesmo sem saber aquilo que era o final. Um dia eu estava assistindo uma pregação, eu não sei se é do pastor Osvaldo, tem gente que não gosta dele, mas é interessante que ele trouxe uma explicação sobre a vida de José, e ele disse que José era um servo incondicional. E ele leu o texto de Mateus no capítulo número 1, acerca do nascimento de Jesus. Quando José tenta de alguma forma deixar Maria, mas o anjo se achega até ele. E o anjo não apenas fala o que estava acontecendo, mas diz o que ele deveria fazer. Diz qual era o nome que ele deveria colocar naquela criança. Diz que ele não deveria deixar Maria, mas deveria permanecer ali como seu marido. Porque a obra que estava sendo gerada não era de homem, mas era do Espírito Santo de Deus. E os irmãos sabem o fim da história, sabe o que é? Sabe o que José fez? Ele não fugiu, ele não perguntou porquê, ele não quis explicações do anjo, ele não foi perguntar ou tentar entender como é que aquela criança estava sendo gerada dentro do ventre de Maria. Tão simplesmente ele fez como o anjo lhe ordenara. Meu Deus. Amém, Jesus. Sabe por quê? Porque José não havia sido escolhido por Deus de qualquer maneira. Deus conhecia o coração dele e sabia que ele seria um servo incondicional. Mas aquele que é servo também deve servir ao Senhor, sem necessidade de aplausos. E antes de terminar, aquele que serve a Deus de forma íntegra, irmãos, também compreende, muitas vezes, aqueles que querem fazer, mas não querem fazer do jeito de Deus, querem fazer do seu próprio jeito. Já conheceu irmãos que é assim? Eu faço, mas eu faço do meu próprio jeito. Nunca estão disponíveis nas mãos do Senhor. Sempre estão disponíveis de acordo com a sua própria vontade. A sua vontade prevalece sobre todas as coisas. Ele não consegue ser submisso, ele não consegue ser servo, ele não consegue ser escravo. E ele sabe o que existe? Partidarismo e vanglória. Porque a glória não é dada a Deus porque foi Ele que fez. Porque a glória não pode ser dada àquele que é o capacitor, porque Ele mesmo tem as capacidades. Mas aquele que é servo também deve compreender que o servo não depende de aplausos. Não deve ser igual a irmã da minha igreja lá em Natal que fazia bolo. E se as pessoas não pudessem dizer que aquele bolo tinha sido uma maravilha, ela ficava triste, irmãos, e no final do culto ela pedia a palavra para o pastor. Eu já contei isso para os irmãos várias vezes. E ela dizia sempre a mesma coisa, os irmãos riam, sempre que eu conto, ela dizia assim: os irmãos, eu queria só comentar para os irmãos que lembra aquele bolo que vocês comeram no domingo passado? Nós não lembramos. Foram essas mãos maravilhosas que Deus me deu que fez. E os irmãos ficavam olhando para ela, mas qual o sentido? Porque ela estava esperando ser aplaudida pelos homens. E aqueles que esperam ser aplaudidos pelos homens, e se forem aplaudidos pelos homens, já receberam o seu galardão. Aqueles que encontram o seu reconhecimento nesse lugar, já receberam o seu galardão.
Mas o galardão que eu e você precisamos esperar deve estar em Deus, deve estar naquele que nos capacita todos os dias e nos chama para o propósito do seu nome. E o que nós precisamos fazer é tão simplesmente colocar dentro de cada um de nós aquilo que a palavra de Deus está nos trazendo. E Ele vai nos dizer que Jesus não apenas se esvaziou, Ele não apenas assumiu a forma de servo, mas Ele se humilhou, tornando-se obediente. Que palavra forte, irmãos. Obediente. Há princípios na Bíblia que nós nunca podemos fugir deles. E um deles é que se eu não consigo fazer uma coisa para o homem, eu não vou conseguir fazer para Deus. Se eu não consigo obedecer o meu pai e a minha mãe, é natural que eu não obedeça a Deus. Se eu não obedecer a minha liderança, é natural que eu não consiga obedecer a Deus. Mas Jesus está nos dizendo aqui que Ele se humilha, tornando-se obediente. Ele não foge do propósito, mas Ele morre. E não é qualquer morte. A Bíblia vai nos dizer que a morte de cruz, Ele é agora considerado um anátema. Ele agora é considerado maldito. A maldição estava sobre Ele. Mas Paulo agora termina tudo aquilo que ele estava falando dos versículos de número 5 a 11, dizendo que depois que Cristo se esvaziou, depois que Ele assume a forma de servo, eu quero que os irmãos enxerguem qual é o princípio desse texto. Depois que Cristo se esvazia, depois que Ele assume a forma de servo, depois que Ele se humilha, depois que Ele se coloca em profunda e total obediência, e Ele agora morre, não qualquer morte, mas uma morte maldita. No versículo de número 9 vai dizer que agora Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, Jesus. Porque aquele que agora é rejeitado, porque agora aquele que é de alguma forma colocado como menor, agora assume a forma de maior, porque aquele que exalta não são os homens, mas é o próprio Deus. Porque aquele que quer ser o maior, seja primeiramente o menor. Porque aquele que quer sentar nos primeiros bancos, sente primeiramente lá no último banco, para que o Senhor da festa, quando vê você lá, pegue pela sua mão e traga e coloque você nos melhores lugares. Oh, glória, desse jeito, Deus. Aleluia. Se eu e você quisermos combater o partidarismo e a vanglória, nós precisamos quebrar o padrão mundano que existe dentro dos nossos corações. Verdade. Porque o homem natural costuma ser dessa forma, irmãos. Verdade. E no versículo de número 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que era servo agora foi exaltado e é Senhor de toda a terra. Amém. E quando Ele vier, aqueles que querem se ajoelhar irão se ajoelhar, mas aqueles que não querem se ajoelhar irão da mesma forma se ajoelhar. E é interessante que no versículo de número 11 fala algo profundo ao meu coração, quando ele diz assim: e toda língua confesse. Aquele que foi desprezado, aquele que nasce numa manjedoura e morre numa cruz, aquele bebê indefeso que teve que fugir para não poder morrer na mão do seu rei, aquela criança que nasce talvez num momento difícil e tem uma vida de profunda dificuldade, que começa o seu ministério e a palavra de Deus nos diz que ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Aquele que se coloca diante dos homens, não como aquele que veio para servir, mas para ser servido, mas como para servir. E no versículo de número 11, depois de toda a exaltação que Deus proporciona a ele, por tudo aquilo que ele fez, pela obediência que foi proporcionada pelo próprio Cristo, vai nos dizer que e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É dessa forma que Deus trabalha. Verdade, Deus. Interessante que as línguas que irão querer
confessar a Cristo, elas irão confessar. Mas aquelas bocas que não quiserem, não sei como é que serão abertas, irmãos, mas serão abertas e confessarão que Ele é Senhor. É verdade, Deus. Queira elas ou não, todos irão confessar que Ele é Senhor. E que de fato seja essa a proposta, irmãos, que nós possamos levar nos nossos corações. Que esse possa ser o sentimento que deve haver dentro da vida de cada um de nós. Que o partidarismo e a vanglória não deva ser algo que habite no nosso meio. E que essa não possa ser uma proposta para o próximo ano. Que isso aconteça hoje nas nossas vidas. Que eu deixe aquilo que me afaste de Deus. Que eu deixe de lado aquilo que muitas vezes tem dividido a igreja, para prosseguir rumo àquele que é o alvo, que é aquele que é o estabelecedor da nossa fé, é aquele que vai nos fazer caminhar 2022 de uma forma muito mais agradável, é aquele que vai fazer com que a nossa igreja possa crescer e nós possamos ser, da mesma forma como Paulo faz com Filipe, aplaudidos. Que Ele possa olhar para nós e possa se alegrar pela vida, pelas nossas vidas, pela forma como nós caminhamos e como nós temos realizado a sua obra nesse lugar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, em nome de Jesus.